Bom dia com Jesus. Que a paz de Deus esteja conosco hoje, amanhã e por todo sempre. Graças a Deus, mais um dia de luz, um dia de amor, dia de coragem, de fé, de confiança para todos nós. Então hoje, um domingo de paz e de luz, e vamos iniciar nosso dia na luz da oração, sempre com Jesus, né? Agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade, por mais um dia, né, que Ele nos concede. Duas mensagens, bom dia com Jesus. Orar e pedir. Leninha, bom dia com Jesus, bom dia São Paulo. Jacineide, bom dia Lima. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindas. Muita paz, saúde, coragem, sempre com Jesus, né? Que Deus possa estar conosco hoje sempre. Manu, bom dia com Jesus. Como é que vocês estão? Um domingo de paz e de luz, né? De amor e de fraternidade. Para Curitiba, São Paulo, Abril Lima, para o nosso planeta, né? Estamos precisando de luz e de amor sempre com Jesus, né? Então vamos orar e agradecer a Deus, para que Deus possa nos abençoar. Fafá, bom dia com Jesus, bom dia Olinda, né? Que Deus abençoe vocês com muita luz e com muito amor, né? Vamos orar, né? Pela humanidade. Assim seja. Perfeito. Vamos embora, vamos orar. Com beijos de luz. Bom dia com Jesus, meus irmãos e irmãs. Que a paz de Deus esteja conosco hoje e sempre, né? Vamos agradecer a Deus. Um domingo de harmonia, né? De tranquilidade e paz com Jesus. Como é que tá aí o som, a imagem? Tá tudo certinho? A imagem, o som. Vocês estão me escutando bem? Vamos orar? Vamos orar e pedir a Deus paz, luz e fraternidade para nossos irmãos e irmãs, né? Vamos orar pelos irmãos que estão enfermos fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Vamos orar pelo nosso lar, família, trabalho, caminho, estrada e vida. Vamos orar pelos irmãos que estão nas ilusões. Obrigado, Manu. Obrigado, Leninha. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão nas ilusões, nos vícios, pelas searas espíritos, tempos religiosos. Vamos orar pelos irmãos que estão voltando à pátria espiritual, ao mundo maior, né? Vamos orar para o nosso irmão Gabriel Pereira de Holanda Chacon, que está bem melhor, graças a Deus. José Antônio Demétrio, que Deus ilumine. Ana Paula dos Santos Sampaio, Márcia Maria Pereira da Silva, Anderson Ferreira da Costa, que Deus abençoe. Alessandro Galdino da Silva, Inês Serrano, Eliane da Silva Duarte, Marcival Henrique Duarte, Catarina Delgado, que Deus abençoe. Marcos Vinícius Delgado, Jaime Guerreiro, David Cristina Ribeiro, que Deus abençoe e ilumine. Belmira, bom dia com Jesus, seja bem-vinda. Que Deus abençoe e ilumine vocês com muita paz, saúde, né? E fraternidade, né? Então, que Deus abençoe, ilumine e fortaleça, né? Vamos continuar orando por esses irmãos e irmãs que estão aí precisando de luz e de amor, sempre com Jesus, né? A gente precisa orar muito por esses irmãos. Vamos orar por nosso irmão José Cabral Melo, Rivalídia Ferreira de Lima, Lucicleide, pede oração para Girlene Ferreira da Silva,
Felipe Alberto Queiroz, Gilvânia Dias dos Santos, Leonora Silva de Lima, Victor Hugo dos Santos, Estevão Ferreira de França, que Deus abençoe e ilumine esses irmãos, Gilcélia Tenório, Adriano de Oliveira, Adriano Luiz, Arthur Luiz, Ana Rita Simões Campelo, Geraldo Bento da Silva, Givanete Bento da Silva, que Deus abençoe, Antônio Santana, Flávio Giló, Ruth Batista de Souza, Vilma Sueli, Valéria Maria, Maria Patrícia, Vanessa Pereira, Robson Teles Fernando Guedes, que Jesus abençoe esses irmãos e irmãs. Gildaci Dias dos Santos, Andréa Cristina, Maria Ilza, Antônio Anacleto dos Santos, Maria do Carmo da Silva, Regina Antoniete e Heloísa de Freitas, que Deus abençoe e ilumine, né? Esses irmãos que nós estamos orando e vibrando por eles, né? Para que eles possam sentir essa paz, essa harmonia e essa luz sempre, sempre com Jesus. Quando a gente ora, né? A gente espagia luzes para todos esses irmãos e irmãs na consagração da luz. Então, vamos continuar orando, né? Para que eles possam sentir essa paz e essa grandeza sempre com Jesus. Vamos embora orar? André Luiz Lima da Costa, Edjaí Cavalcante, Alisson Tavares, Aurivânia Maria Batista, Ingrid Melo, Porfírio Rodrigues Batista, Célia Cadete, Antônio Honório da Fonseca, Marcílio José Aguiar de Melo, Mariângela Aguiar de Melo, Marcelo Gustavo Magalhães, Gislaine, que Deus abençoe, ilumine, né, fortaleça. Maria da Conceição Marinho da Silva, Vanessa Pereira, Maria Eduarda, Itacila e Alice, que Deus abençoe. Jaqueline e Breno de Oliveira, Joseilda Bezerro Nascimento, Valéria Regina, Cauã Felipe, Robson Henrique, Vilma Carvalho, Robson da Cunha Silva, Edinalba Freitas de Lima, Rarício José Freitas de Lima, Joaquim Domingos, Quitéria Balbina, Davi Luiz Bezerra de Lima, Maria Nadir Vila Nova, que Deus abençoe e ilumine esses irmãos na consagração da luz e do amor sempre com Jesus. Rinalda Alves da Silva Martins, Wilane Alves Martins, que graças a Deus passou por um procedimento, está em bem, está aqui em casa, né? A gente agradece as orações de vocês, mas vamos continuar ainda orando por ela, tá certo? Que Deus possa abençoar o Tacília Sobral Martins, que é a mamãe, né? Maria Oliva de Paiva Maia, Gibson Silva Tenório, Sinésio Romão, Eunice Camilo, que Deus abençoe. Edivaldo Ferreira dos Anjos, Quinimilda Ferreira dos Anjos, Adeildo Rodrigues, Giuseppe Souza da Silva, Giovana Martinez, Douglas César Martinez, Mariana Gomes, que Deus abençoe. Lucas André Cardoso, muita paz e saúde. Sebastião Rodrigues, Danilo Galho, André Esteves da Silva, Marlene Cabral Costa, Etilene Borba, Viviane Vieira, Josineide de Souza e Silva, Maria Júlia Molimar Melo Franco, que Deus abençoe e ilumine esses irmãos e irmãs que estamos orando, né? Estamos vibrando. Pauliana Pedroso, Franciele, são as gestantes agora, né? Vamos orar pela gestante, derramar luz e de amor nas nossas irmãs gestantes. Pauliana Pedroso, Franciele, Maria Daniele, Érica, que Deus abençoe. Edjane, Estevam e Larissa, que Deus ilumine a cada um desses irmãos, né? Ilumine a cada um desses irmãos que estão gestantes aí, uma gestação de amor e de paz. Júlio César Denis dos Santos, Leonido Menezes Nascimento, Isabela Romão Azevedo, Francisco Lázaro, Cineuza Sena, Osmar Prado Sebalisque, Josefa Maria, Rosinei Aparecida de Oliveira, Natasha Anne Sebalisque, Ivan Luiz Laurindo e Maria Lucitânia da Silva, né? Lucicleide, bom dia com Jesus, minha irmã, seja bem-vinda, bem-vinda a Jardim Paulo Chabacho. E agora vamos orar pelos irmãos que voltaram à pátria espiritual, né? Vamos orar os espíritos que retornaram ao plano espiritual, à casa do Pai Celestial. Nossas vibrações são um recado luminoso a seus espíritos, né? Orar os nossos entes queridos, com equilíbrio e saudade, né? É um recado de paz, é um recado de luz, né?
Então, que eles possam ser abençoados, iluminados e fortalecidos. Altino Cadena, que Deus abençoe e fortaleça ele. Valéria Maria Barbosa, José Bernardo, Márcio Luiz Cardoso Black, que Deus abençoe. Você não chamou José Carlos de Medeiros, é verdade. Deixa eu colocar aqui, Fafá. Eu acho que eu coloquei ontem e não salvei no computador, viu? Mas a gente coloca, viu? Muito obrigado por você ter. É importante vocês. A gente chamou ontem, né? Colocou, mas eu acho que não ficou registrado aqui. Vamos colocar aqui agora, viu, minha irmã? Nos perdoe. Deixa eu colocar aqui, Fafá. Acho que colocar na perto onde você tem as pessoas que você... Pronto, vou colocar aqui. Pronto, vamos orar para o nosso irmão. A gente orou ontem, que orar hoje de novo, né, Fafá? José Carlos Medeiros de Raposo, que Deus abençoe, ilumine e fortaleça ele, tá certo? Se amanhã, deixa eu ver, eu não sei se tá registrando, mas tá. Alguma coisa ontem que eu não fiz. Vamos orar pelo nosso irmão José Carlos de Medeiros Raposo, né, que está internado, não é isso, Fafá? Que Deus abençoe e ilumine ele, tá bom? Com muita paz e saúde. Jesus abençoe. Então vamos voltar de novo, né, aos irmãos que retornaram à parte espiritual, ao mundo maior, tá certo? Ele está internado no Hospital do Câncer, você falou ontem. Aí vamos orar. Vamos orar? Nosso irmão José Bernardo, Valéria, Flávia Alves, bom dia com Jesus, como é que está você? Bom dia, Olinda, né? José Bernardo, Márcio Luiz Cardoso, Paulo Batista Eutrópia Faria, Sebastião Félix, Elvira Franco Mendes, Rosilda Barbosa dos Santos, Josefa Arruda da Silva, Otávio Barros Falcão, que Deus abençoe. É seu irmão, com certeza. José Trajano, Maria Luísa da Oliveira Sebalisque, Maria Luísa de Oliveira Sebalisque, Alba Batista de Souza, Patrícia, bom dia com Jesus, bom dia a São Paulo, Alba Batista, Josenilda de Souza Ferreira, Luiz Gonzaga Lins, Junícia José, Edgar Vênus Santana e Janaína Guerra. Esses são os irmãos que a gente está orando e vibrando por eles, né? Então vamos continuar orando e vibrando para que a gente possa encontrar a paz, a luz e o amor sempre com Jesus. E agora, vamos lá estudar nosso Evangelho. Vamos pedir a Deus humildade, né? A gente começou ontem, né, a estudar essa edição aqui, tá certo? Que ela tem a letra maior, dá pra gente ler sem o óculos, né? Eu não gosto de óculos, gente, incomoda, né? Só realmente quando eu preciso, aí eu uso ele, né? Que é só para perto, para longe eu vejo tudo, né? Eu tô lendo aqui, que vocês estão mandando aqui, a Patrícia, bom dia com Jesus, meus amigos, meus irmãos, né? Um café, um abraço, um girassol, como ela sempre fala, né? Ela faz. Então, vamos estudar o nosso Evangelho. Estamos estudando, né, um índice, certo? Para mim aqui é o sumário, tá vendo? Para mim aqui é esse daqui, ó. Que são índices, né? E a gente terminou ontem o capítulo, né, 4, né? E hoje vamos para o capítulo 5, né? Helene Duarte, bom dia com Jesus. Hoje, dia 22 de julho, né, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vou colocar aqui para vocês, como eu estou em casa hoje, amanhã e quarta e terça, né? Aí dá pra gente escrever aqui e passar para vocês. Quando estou no trabalho não dá para fazer isso, porque não tem um recurso do
Vamos estudar agora o capítulo 5, certo? É o índice. Para alguns livros, é no final. Esse índice, né, é no final. Josefa Maria, bom dia com Jesus, seja bem-vinda mais uma vez. Então, esse sumário, para mim, aqui é no começo. Tem alguns livros que é no fim, que é o índice, né, que é onde ali mostra os capítulos que você vai precisar. Eu gosto de ler esse índice porque ele tem um conteúdo muito grande. Eu vou fazer alguns comentários aqui e vocês também podem comentar, viu, gente? Que é um estudo. Elizabeth Cordeiro, Plante Amor, bom dia com Jesus. Josefa, você é da onde mesmo que eu esqueci agora? Depois você coloca aí, viu? Eu não gravei ainda a sua cidade. Então, olha que interessante. Quando a gente tem um conteúdo do sumário, né, do índice, né, do início, você pode pesquisar a sua necessidade, a sua carência. Esse capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, né, ele vai falar de vários itens. Maria do Carmo, bom dia com Jesus, seja bem-vinda. Bom dia, Maria do Carmo da Memória em Olinda, né? Então, esse índice ele vai te explicar aonde você deve pesquisar algo que você esteja passando. Esse capítulo aqui, 5, é um dos capítulos mais necessários para mim, não sei para vocês, porque é um capítulo que vai, Olinda, né, Josefa, bom dia com Jesus, Josefa, Olinda de novo, né? Então, olha o que ele vai dizer para a gente, bem-aventurados aflitos, né? Nesse capítulo, ele vai falar aqui de alguns itens. Justiça das aflições. Você acha que é justo você sofrer? Ou ver alguém sofrendo? Como é doloroso ver uma criança que é recém-nascida, ela vem já com problemas de saúde, físicos, espirituais, mentais. O porquê disso? Então, nesse capítulo, ele vai te instruir que há uma justiça. Que Deus não é um carrasco, que não é uma pessoa que vai ferir. A justiça de Deus, ela é pela misericórdia e a bondade, que a gente não sai daqui enquanto não pagar o último centavo. Então, é justo você sofrer. Mas não é justo você sofrer para você dizer assim, eu mereço sofrer e acabou-se. Não. As aflições, ela é justa quando a gente tem resignação, paciência, humildade e trabalha para aquilo. A justiça, quando a gente não consegue sair das aflições, então a gente tem que orar mais. E aquelas aflições é uma justiça de um passado que a gente precisa espelhar. Ficou compreendido aí? Então, quando você lê essa mensagem, Justiça das Aflições, que está no item 1 e A3, você vai entender e vai dizer assim, meu Deus, muito obrigado. Me dá mais força, mais coragem e mais fé para alcançar a plenitude da luz. Esse foi o primeiro item. O segundo item, né, que vai para o item 4, 5 e o 6, é causas atuais das aflições. O porquê, muitas vezes, não é o passado que eu estou espiando, é esse presente. Quando eu começo a plantar dentro de mim ou ao meu redor situações, problemas que não é para ser. Então, a nossa ignorância, a nossa infantilidade. Então, nem tudo é de reencarnações passadas. Muitos são dessas reencarnações atuais pela nossa ignorância. Então, não é tudo. Quando as pessoas, eu não gosto dessa palavra, né? A doutrina espírita não comunga dessa palavra, como muitas pessoas gostam, que são místicas, né? Do karma. Quer dizer, o karma é algo que você tem que passar. E na justiça divina, você não é obrigado a passar. Ninguém está aqui pagando o pecado do passado para passar. Então, nós necessitamos, muitas vezes, passar para amadurecer nosso espírito. Então, o karma não existe. Existe uma reencarnação, que é o burilamento do plantio para uma colheita. Ninguém é obrigado a passar. Nós podemos escolher outros caminhos. Por isso que existem as causas anteriores, né, que ele vai falar agora, das aflições. Então, causas atuais, causas anteriores. Esse capítulo 5 é o maior capítulo do nosso Evangelho, com certeza. Por isso que a espiritualidade, Fafá,
colocou mais coisa nesse capítulo, porque é onde mais eu preciso, não sei vocês, mas a nossa humanidade precisa entender que é uma justiça, que é uma causas atuais, que é o plantio que a gente faz, e as causas anteriores. As causas anteriores, muitas vezes, mais que você queira correr, não consegue. Mais que você queira fugir, não consegue. Porque são causas, o que é a causa é o que a gente fez. E hoje tem um efeito. Muitas vezes a gente vai na casa espírita para tomar um passe, fazer uma obsessão, fazer alguma coisa para eliminar o efeito. Mas a causa está lá atrás. Então, vamos trabalhar a causa. E aí vem o amor de Deus, que é o esquecimento do passado, que é uma mensagem muito belíssima, né? Motivo de resignação. Então, para que eu possa passar pelas provas, o nosso Deus, o nosso Pai, nos concedeu esse véu do esquecimento. Porque se eu e vocês... É tão simples isso de compreender. Mas por que Jesus, nosso Deus, nos deu o véu do esquecimento do passado? Se eu e vocês hoje, a gente sofre porque aconteceu lá atrás. Tem pessoas que têm uma depressão tão grande porque sofreu algo, traumatizou algo, seja moral, físico, espiritual, lá na sua infância, na juventude, e traz consigo esse rancor, essa raiva, essa dor, que acha que vale a pena sofrer o que já passou. Então, imagina se Deus não desse a gente esse esquecimento para a gente respirar um pouquinho para avançar a cena da luz. Graças a Deus que Ele nos concede o véu do esquecimento. Que analise se eu e você estivesse junto de um filho, de uma filha, que a gente odiasse ele, ou ele nos odiou, ou fez algo para a gente. Por isso que muitas vezes há um impacto entre um pai e uma filha, entre um filho e uma mãe, porque não tem amor, não tem união, não tem fraternidade, porque existe um passado que é preciso resgatar para o nosso futuro. E ele fala motivo de resignação. E aí a doutrina espírita vai nos esclarecendo de tantas coisas bonitas, de tantas coisas belas. Então, cada capítulo desse, cada item desse é para a gente estudar. E a gente vai estudar ele, né? Pedir a Deus que nos dê. Vocês podem entrar no comentário e falar alguma coisa. Compreensível aí, gente? Até agora. E ele continua. O suicídio e a loucura, olha para aí. São temas que a gente precisa estudar, né? O suicídio, a gente tirar a mística que existe um vale do suicídio, que todo suicídio vai para o vale do suicídio, que todo o suicídio, todas as pessoas que são suicidas vai para o inferno. Pare um pouquinho. Se existe uma justiça, se existe uma oportunidade, se existe uma reencarnação, claro que onde está o vale do suicida, onde está o inferno, o céu, no estado de consciência. Então, o desespero que aquele irmão, aquela irmã tirou a sua vida, o amor de Deus vai avaliar. Claro que ele vai passar pelo período da escuridão, da sua imperfeição. Mas vamos colocar uma coisa, Deus não vai criar e deixar um ambiente, mas nós, muitas vezes, interessante que esse suicídio, né? As pessoas só falam na dor, né? E por que a gente não leva amor para esses irmãos? E esse desequilíbrio emocional que leva à loucura através da posse, do ódio, da raiva, da queixa. Quantas pessoas que são contrariadas pelo seu orgulho enlouquecem porque não foi obedecida. Quantas pessoas que agridem um objeto, pegam um copo e quebra de gerar ódio. Esse ódio vai fazer o quê? Queimar os neurônios, queimar a massa cefálica, né, do nosso cérebro, e aí a gente perder as comunicações que conectam, né, o nosso cérebro. Ódio, raiva, queixa, outra coisa, são suicídios.
uma má alimentação, você não preparar a sua harmonia, não ser alegre, feliz, é um suicídio. Pessoas tristes, cabisbaixa, revoltada, com ódio, são suicídio. São veneno que as pessoas tomam. Então, vamos tirar essa coisa que o suicídio é uma loucura. É um processo. Alguém errou. E quando alguém erra, a gente precisa ajudar. E Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Que as pessoas colocaram nas religiões que o suicídio é o pior pecado que tem. Era contra a lei de Deus. Claro que ele vai dizer muita coisa para puxar a orelha da gente no suicídio, mas vamos avançar. Ele diz assim, né? Deixa eu ver. Instruções dos espíritos, bem e mal sofrer. É interessante isso, né? Os espíritos vêm dizer a gente que a gente pode sofrer bem ou mal. A escolha é nossa. Nós podemos dizer, eu quero sofrer com resignação, como ele pediu lá atrás. Alziene, bom dia com Jesus, bom dia Miroeira, né? Bom dia sua mamãe, como é que ela está? Instruções de bem e mal sofrer. O que é bem sofrer? Resignação, obediência e conhecimento das causas e o que está acontecendo. Mal sofrer, revolta, ódio, queixa, intriga. Você mesmo plantou e você não quer colher. Pode uma coisa dessa? E olha que os bem e mal sofrer, né? A gente, esse capítulo chamado Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Quem sabe sofrer bem, ele recebe a consolação. Quem não sabe sofrer, não recebe. Isso é claro, porque Deus manda os cientistas, os terapeutas, os psicólogos, os analistas, a medicina espiritual, o consolador, os evangelizadores, os espíritos, né? A espiritualidade aí, os benfeitores da nossa humanidade para nos ajudar. Se você está passando com alguma dificuldade e não tem resignação e obediência, então sofra. E se você aguenta sofrer, sofra mais, que é uma opção nossa. A nossa irmã Joana de Ângela, né, através de Valdo, diz que o sofrimento é uma opção. Olha para aí. Eu posso bem sofrer ou mal sofrer. Eu posso tomar um sofrimento como uma lição, como um aprendizado, como um amadurecimento. Eu posso tomar, Anderson, bom dia com Jesus, seja bem-vindo. Então, eu posso, né, vivenciar isso. Mas eu posso me revoltar. A escolha é minha. Mas a assistência que Deus tem nos dado. Então, aí ele continua. O mal e o remédio. E aí? A felicidade não é deste mundo. Então, muitas vezes, quando eu e você estivermos passando por qualquer mal, será que ele não é o remédio para o nosso orgulho? E qual é o mal que eu e você sofre? Né? Porque se eu hoje, né, analisando, pesquisando, falando, conversando, indagando as pessoas, por que a gente sofre? Qual é o seu sofrimento? Qual é o mal que você tem? E se a gente analisar, todos os males são de nossas imperfeições. Porque eu nunca vi ninguém ter o mal por amar, por trabalhar, por servir, por fazer a campanha, por fazer a campanha de fraternidade, por sorrir, por alegrar, por cantar. A gente só passa pelo mal desse remédio quando é ferido as nossas imperfeições. Orgulho, egoísmo, vaidade, tudo. E a felicidade não é deste mundo. Por que a felicidade não é deste mundo? Porque ainda não é o planeta que Deus nos concedeu. Nós precisamos construir esse mundo de felicidade. E quando eu e você começarmos a entender, a estudar, a pedir a Deus discernimento, conhecimento, sabedoria e coragem para colocar em prática, com certeza vamos ter. Eu quero fazer um mundo que Jesus quer nesse planeta. Basta a gente querer. Começando pelo nosso lar interior,
o nosso lar em casa, tá certo? E aí ele vai falar perda de pessoas amadas, morte prematura. Então, é outra lição que muitas vezes esse capítulo ele é bom a gente ler quando a gente perdeu um ente querido, que ele vai nos instruir, vai nos orientar, que as perdas das pessoas é um processo natural. E as mortes prematuras, que são as mortes que vêm antes, a gente vai analisar que é um passado que a gente está expiando, uma prova para os pais, para as mães ou para as pessoas que ficaram aqui, né? E uma libertação para o espírito, que ele precisava daquele período de vidas para continuar a sua jornada. E olha que coisa interessante aqui, ó. Marcos Santos, é isso? Bom dia com Jesus, seja bem-vindo, viu? Que Deus te abençoe. Depois você diz aí onde você é, Marcos, tá certo? Depois você fala de onde você é, para que a gente possa aqui abençoar a sua jornada, né? A sua casa de oração e trabalho, tá certo? Seja bem-vindo. Ah, Marcos e Vera, né? Agora tá certo. Bom dia com Jesus, Vera e Marcos, seja bem-vindo. Então vejamos o que a gente está estudando, não é? Aí ele vem, se fosse o homem de bem, teria morrido? E aí a gente fica sorrindo com isso, porque se a gente hoje passa pelo perigo, a gente agradece a Deus. A gente agradece a Deus porque a gente escapou de um perigo. Mas se fosse um homem de bem, teria morrido. Por quê? A gente está no presídio, a gente está numa prisão chamada Terra, a gente está preso, eu como espírito estou preso nesse corpo. E eu estou preso aqui para ressarcir um débito. E a gente só sai da prisão quando a gente paga o último centavo. E fosse um homem de bem, teria se libertado, né? Os tormentos voluntários, olha pra gente, esse item aqui é maravilhoso, viu? Se você tiver tempo de ler, todos eles são, né? Mas esse tormento voluntário, onde eu e você já temos nosso passado, já temos algo do passado para expiar, e a gente, por nossa ignorância, acumulamos mais tormentos. Meu Deus, eu digo que a gente são bipolar, né? Porque a gente já tem uma reencarnações passadas de um plantio. E a gente acumular tormentos voluntários, algo de graça, a gente se estressar por tantas poucas coisas, a gente ficar com raiva de alguém porque fez, não vale a pena. E ele fala também a desgraça real e a melancolia, né? Qual é a desgraça real? Quando a gente passa e vê alguém passando fome, ou nós estamos passando por alguma privação, qual é a nossa verdadeira? Eu hoje não tenho uma roupa para ir para um baile, eu não tenho dinheiro nem condições para curtir esse feriadão maravilhoso divino. E eu crio uma desgraça real, é essa a desgraça. E muitas vezes essas barreiras é simplesmente uma bênção para a gente. E a melancolia é um estágio que a alma precisa fazer reflexões. Então, eis aí o estudo que nós vamos estudar lá na frente desse capítulo 5º, tá certo? Provas voluntárias, né? E o verdadeiro silício. Então, muitas vezes a gente passa, como diz ali, né? Os tormentos voluntários, provas voluntárias. Então, as provas nós escolhemos, ou muitas vezes são impostas, dependendo da nossa condição moral e espiritual, né? Quando a gente faz a programação reencarnatória, e aí a gente vai passar por algumas provas. Só que quando a gente chega aqui com essa casca grossa da matéria, a gente olha, só Deus tem misericórdia. E o verdadeiro silício, né? O que é que vai ser trabalhado? O que é a dor que a gente vai passar? Qual é o momento que a gente vai passar de sofrimento para a gente aprender?
né? Quando a gente é ferido, o orgulho, o egoísmo, né? E aí a gente fica analisando, meu Deus, por que isso, né? Por que a gente precisa, né? Muitas vezes passar por essa dor, esse sofrimento, né? Então, resignação, né? A gente muitas vezes, a nossa saúde, né? A nossa condição, né? A nossa ação, a gente precisa ter firmeza, né? Então, qual é o silício seu? Qual é o verdadeiro, né? Qual é a verdadeira dor? E ele continua dizendo, deve-se por termo as provas do próximo. Olha que coisa interessante. Será que eu e você, que somos pais, que somos mães, principalmente, a gente precisa pegar as provas dos nossos irmãos e tomá-la? Eu aprendi na doutrina espírita que eu não posso sofrer por vocês. Eu não posso sofrer pelas minhas filhas. Eu não posso sofrer pela minha esposa. Eu não posso sofrer pelas pessoas. Simone Paiva, bom dia com Jesus, bom dia Abre Lima. Deve-se por termo as provas do próximo. Se cada um tem a sua prova, a gente precisa ajudar, orientar, vibrar, orar, estimular e sermos um exemplo. Eu já tenho minhas provas. Analise se eu pego as provas das pessoas, eu vou ficar supercarregado. Então, não sofra pelas pessoas, que isso não é amor. Quando a gente sofre, mas é meu filho, é meu pai, é minha mãe, eu estou sofrendo. Claro, mas o que foi que você está fazendo para ajudar o sofrimento dele? Ver uma pessoa sofrer é ter piedade. E a piedade é sentir a dor dela para ajudar. É diferente. E tem pessoas que vai ajudar as pessoas e ficam doentes. Então essa pessoa não está ajudando a ninguém. Deve-se por termo as provas do próximo. Será que eu tenho que ser o quê? Um sirineu. Carregar um pouco a sua cruz, dar um abraço, uma palavra amiga, mas carregar a sua cruz, porque o nosso Mestre Jesus, na sua passagem aqui, ele carregou uma cruz. Ele não merecia passar por aquilo. Mas nós, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa ignorância, nossa imperfeição, a gente fez algo com Jesus tão doloroso. Mas era uma cena, um teatro, para a gente aprender que até as almas bonitas, no planeta tão inferior, precisava carregar a sua cruz. E Jesus diz assim, aquele que quer vir a mim, pegue sua cruz e me siga. Então, se você ter a prova do próximo, você pode até carregar um período, viu? Mas a cruz é dele. Você não pode tirar a cruz, porque a gente não sabe, como falou aqui, o passado, que é as provas, né, as expiações. Então, deve-se pôr termo às provas do próximo. E ele fala, né? Será lícito abreviar a vida de um doente? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Será que quando a pessoa está ali e o médico diz, não tem mais cura, e hoje nós sabemos que ele vai dizer aqui, quem sabe que no final ele não recupera? E outra, o estágio de aprendizado do burilamento, quando alguém está hospitalizado, está no estágio tão crítico, ele está refazendo. Outra coisa importante, nós seres humanos que estamos acompanhando, valorizar as pessoas. Então a pessoa está sofrendo por vários anos, em toda uma condição tão grande, a gente abreviar a sua dor, dizendo assim, vamos tirar os aparelhos, vamos tirar tudo, porque, mas muitas vezes, não é por amor ao doente que ele está sofrendo, é porque nós estamos perdendo tempo para ir no hospital, vamos ser sinceros, né? Então muitas pessoas, não, vamos acabar logo com isso, é muita dor, muito sofrimento para todo mundo, e não sabe que ali é uma educação
para a gente valorizar a vida e a saúde. Quantas pessoas estão nesse quadro de UTI, de quadros terríveis, e ninguém muda o comportamento? Ninguém para orar, para fazer reflexões. Se ele está assim, por isso e isso, porque eu não mudo? Então, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Olha para aí, que coisa linda. Sacrifício, né? Sacrifício da própria vida. Então, a gente muitas vezes sacrificar, né? E para encerrar, ele vai dizer: proveito dos sofrimentos para outrem. Será que o nosso sofrimento, ele é útil para alguém? Será que a gente se machucar, se espancar, automutilar-se, isso é benefício para alguém? O maior sofrimento de exemplo às pessoas é a gente mudar o comportamento, né? Certíssimo, Hilton, a dor do outro, quem tem que resolver o outro é a gente. Pode ajudar em algumas partes, com certeza, a gente pode ajudar em muitas partes. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós paramos aqui. Amanhã vamos entrar, certo? Amanhã, dia 23, não é isso? Dia 23 de julho, tá certo? Eu vou botar aqui, de 2025. Vamos iniciar. A gente não está fazendo nenhum capítulo, só para vocês ficar certo, viu? Vamos para o capítulo 5, Cristo Consolador em diante, né? E aí a gente vai falar do porquê esses itens são importantes para nossas almas, ok? Então, que Deus possa abençoar todos nós, nos iluminar. Vocês entenderem aí a importância de a gente estudar o índice. A gente precisa estudar, né? Para saber quando eu e você quiser algo, tá lá. Ah, vou abrir a esmo. Mas se eu estou passando pelo um 8, alguém eu não consigo perdoar. Aí eu vou abrir a esmo para que o livro possa me dizer, os espíritos, vamos. Muitas vezes acontece, gente, que aconteceu já comigo. Mas hoje a gente tem conhecimento. Quando a gente é ignorante, os céus nos carregam nos braços. Quando a gente passa a conhecer, ele não carrega mais a gente no braço. Então, se eu sei que nesse capítulo aqui, nesse evangelho, por isso que eu estou estudando esse índice, esse sumário, esse começo dos capítulos, porque na hora que eu não conseguir perdoar alguém, qual é o capítulo que eu vou? Quem pode me ajudar aí? Quem gosta de estudar o evangelho? Terezinha Maria, bom dia com Jesus. Depois você fala da loucura em questão da dor dos familiares. Quando a gente estudar, né, a loucura, a gente tá esse tópico, tá bom? A gente só está estudando só o índice. Mas quando a gente estiver lá, viu? Tá certo? Terezinha Maria, bom dia com Jesus. Eu fiz uma pergunta a vocês. Desse índice que a gente está estudando, na hora que eu tiver com ódio de alguém e não conseguir perdoar a pessoa, qual é o capítulo que eu tenho que ir? Vocês podem me ajudar? Estou aguardando, viu? Ninguém vai dizer não? Então vamos lá. Capítulo 10, que é o quê? O capítulo que fala da misericórdia. Esse capítulo vai me ensinar como perdoar. Então, a gente está no capítulo 5, né? Amanhã vai para o capítulo 6. Então, é preciso que, se eu estou espírita, eu preciso estudar, né? E aí a gente vai aperfeiçoando, ok? Então, vamos fazer a nossa leitura do livro Coragem, para que a gente possa avançar a senda. Corra para o capítulo 5. Não, é o capítulo 10, que é do perdão, que eu não consigo perdoar. Aí vou pro agora o capítulo 5 é para todas as aflições, né?
que a gente leu agora. Vamos lá? Ler o livro Coragem, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel, ele vai encerrar essa mensagem. Estamos lendo essa mensagem aqui, ó, na intimidade doméstica, certo? E no final ele vai dizer assim: a história do bom samaritano, repetidamente estudada, oferece conclusões sempre novas. Olha o que ele vai dizer. Julgamos assim que a parábola do bom samaritano, que é sempre abençoada luz na vida externa, produzirá também efeitos admiráveis, toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos e aos companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Meus irmãos, quando o bom samaritano ajudou aquele irmão, ele não perguntou quem ele era, o que ele estava precisando. Ele já via a sua necessidade. Então, por que a gente pergunta tantas coisas? Claro que a gente precisa se organizar para saber as coisas, mas ampara, auxilia, dá o amor a essa pessoa. Então, ele nos pede fazer reflexões dentro de casa, viu? Ser bom samaritano no íntimo da casa, né? Para que a gente possa avançar assim, né? Então, amanhã vamos estudar, né? O índice, né? O sumário, né? Do capítulo 6, tá bom? E aí vai o Cristo Consolador. Gente, a gente já vê tanto sofrimento nos bem-aventurados aflitos, aí vem o Consolador. E aí vai trazer mensagem das bem-aventuranças, que é maravilhosa. Vamos fazer nossa prece, nossa oração. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade boa e amiga, por mais um dia, mais um amanhecer, mais um despertar. Gratidão, Senhor, pelo segundo dia do nosso estudo. Estamos iniciando, Senhor, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Dá-nos humildade, paciência e resignação, para que a gente possa avançar, Senhor da luz, para que juntos possamos dizer: muito obrigado, Jesus, por tantas coisas boas que vós nos concede. Gratidão, gratidão mesmo. Gratidão pelo amor, pelo amparo, pela força, pela coragem, pela paz. Gratidão, Senhor, por mais um amanhecer. Gratidão pelas orações que estamos emanando esses irmãos e irmãs que estão precisando. Gratidão pela leitura, Senhor, dos capítulos que eu vou será necessário, Senhor, para que eu possa estudar na hora que eu precisar. São gotículas luminosas, Senhor, que eu preciso beber. Gratidão a cada um de vocês que nesse domingo, dia 22 de junho, acordou na luz da oração para a gente orar, estudar e agora vamos vibrar pelo nosso planeta, pelo nosso universo. Aonde você estiver, aqueles irmãos que estão entrando agora, aqueles irmãos que vão ver depois, aonde você estiver, Deus te abençoe, Jesus te ilumine. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, pela presença do amor, da paz e da luz, da força e da fé com Jesus. Gratidão, gratidão mesmo. Gratidão, Senhor, por mais um dia. Vamos convidar Jesus a visitar os irmãos que estão debaixo das pontes, dos viadutos, nas praças, nas marquises, nessa guerra, Senhor. Ó Jesus, nas enchentes, estão precisando do nosso amparo, das nossas orações e do nosso amor. Abençoa todos. Vamos convidar Jesus a entrar em nossa casa mental, espiritual. Abramos a porta do coração para Jesus entrar. E quando Jesus entra nessa melodia de amor, nessa melodia de paz, a espiritualidade começa a fazer uma limpeza, retirando toda a energia contra a lei de amor e de bondade. Enquanto a espiritualidade está derramando luzes sobre todo o ambiente, abençoando todos os nossos familiares, encarnados e desencarnados, vamos olhar para Jesus e dizer: bom dia, Jesus, seja bem-vindo no meu lar, na minha casa, aonde eu estou.
E Jesus, com aquele semblante de paz, nos envolve com aquele abraço. Como é maravilhoso e divino, meus irmãos, ser abraçado por Jesus. Sentir esse abraço que aquece e fortalece. Como somos carentes ainda de amor. Que quando Jesus nos abraça, é um abraço de calma, de serenidade. E Ele olha para dentro de nós e diz: acalma-te, eu estou contigo. Vamos pedir a Jesus que abrace nossos queridos, a você que eu amo tanto. Pedir a Jesus que te abrace para te proteger, te harmonizar e tranquilizar. Que Deus te abençoe, Jesus te ilumine, sempre, sempre, sempre. E nesse momento de paz e de luz, Jesus pega suas mãos para fluidificar nossas águas, alimentos, medicações, fluidificando a todos de saúde e paz, saúde e luz e saúde e amor, prosperidade com Jesus. E Jesus começar a sair, olhar para cada um de nós e falar: a minha paz vos dou e a minha paz vos deixo. Que essa paz possamos manter no silêncio. Ó Jesus, como é gratificante silenciar, sentir a paz e ouvir aquele irmão, aquela irmã, Senhor, que desabafa seu coração, e orarmos por eles para que eles possam sentir o equilíbrio do teu amor. Que a paz que vós nos dá, Senhor, todos os irmãos, quando estiver desequilibrado, eles possam sentir, mas que nós primeiramente possamos passar para ele essa certeza da tua paz entre nós. E Jesus começa a ir para os hospitais. Vamos com Jesus mentalizar todos os hospitais, vendo Jesus derramando luz nos corredores, nas enfermarias, apartamento, UTI, CTI, de bloco cirúrgico. Não mentalize o hospital como você vê. Veja a transformação na atmosfera, na energia. É Jesus, junto com os médicos espirituais, os cientistas das virtudes, derramando luzes, fluidificando as águas, os alimentos, as medicações, os aparelhos que mantêm e salvam vida. Vamos tocar na mão desses irmãos e irmãs e dizer a ele: acalma-te. O divino médico Jesus está aqui, trazendo o bálsamo, a harmonia, a saúde e a paz. Vamos abençoar os irmãos que estão nos hospitais psiquiátricos, os irmãos e irmãs perderam a noção do dia, da noite. Vamos elevar para os seus neurônios, cérebro, cerebelo, a harmonia, a paz, o equilíbrio para que eles possam sentir amor. Vamos abençoar os irmãos que estão nos vícios nas drogas, que Deus possa lhe dar a luz da libertação. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão nos cárceres, nas prisões, levar a luz do amor, falar um pouco de Jesus, dessa parábola tão maravilhosa que é do bom samaritano. Enquanto estamos falando de Jesus, Jesus está fluidificando as águas, os alimentos, as medicações, abençoando a todos na consagração da luz. Vamos abençoar o nosso governante, principalmente esses irmãos que estão em conflitos em guerra. Ó Jesus, toca no coração deles a tua bondade e teu amor. Fortalece, Jesus, ilumina todos que estão voltando ao mundo espiritual, ao mundo maior. Abençoemos as gestantes, aos jovens, alguém que está fazendo aniversário hoje. Parabéns para você, você mereceu renascer. Vamos abençoar as crianças, os jovens, adolescentes, os idosos, a mãe natureza, os animais. Abençoar, Senhor, aqueles irmãos que estão nas enchentes. Ó Senhor, tem misericórdia. Toca nos nossos corações para ajudar. Que possamos amar a mãe natureza, principalmente esse período, Senhor, que nós não possamos queimar tantas árvores, destruir a natureza, poluir o ar, Senhor, sem respeitar o som dos animais, dos autistas, daqueles que estão doentes. Clareia nossas mentes da responsabilidade de não impactar, Senhor, coisa negativa para os nossos irmãos. Abençoa, Senhor, a mãe natureza, os animais, fortalece a todos, conscientiza a todos nós a não soltar fogo, Jesus. Tem misericórdia da nossa ignorância, quando a gente vê um pai,
uma mãe, Senhor, ensinando a seus filhos a soltar fogos, a acender fogueiras, Senhor, sem saber a consequência e a sequência da destruição, Senhor, dos seus próprios órgãos ou do desequilíbrio emocional de tantos irmãos. Clareia nossas almas, Senhor, pedindo a voz que abençoe a todos a conscientização do Teu Evangelho. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não deixeis cair em tentações, mas livrai de todos os males, porque grande é o teu reino e a tua glória para todo sempre. Paz, luz, coragem, ânimo e fé, confiança, esperança para dias melhores, né? Eu me amo e amo vocês com Jesus. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, nos aquecer sempre nessa jornada de luz, né? Para que nós possamos dizer, até aqui Deus tem nos ajudado, tem nos amparado, tá certo? Vamos lá para a gente... Leninha, né? Leninha, Jacineide, Manu, Fafá, eu me amo vocês com Jesus. Leninha, Belmira, deixa eu ver aqui, Flávia Alves, né? Patrícia, Eliane Duarte, Josefa Maria, Elizabeth Cordeiro, Maria do Carmo, eu me amo vocês. Deixa eu ver, Alziene, Anderson, né? Marcos e Vera, eu me amo vocês. Simone Paiva, deixa eu ver quem está aqui, Terezinha Maria, deixa eu ver quem está mais aqui, gente. Eu acho que todo mundo já falou, não foi? Alziene, eu me amo vocês, Jacineide, que Deus possa abençoar vocês. Um domingo de paz. Aqui está chovendo, né? Desde a noite está chovendo. São bênçãos de luz da chuva. Que Deus possa aquecer vocês, iluminar. E amanhã estaremos de volta, viu? Lembre-se, amanhã vamos para o terceiro dia, viu? Terceiro dia do estudo. Vamos ver quantos dias a gente vai passar só estudando isso, né? E aí, quando a gente tiver uma necessidade, procure esse livro, que ele vai te dar uma balsa. Mas procure o livro para que a gente possa ter um dia maravilhoso. Um lindo dia a todos com Jesus, assim seja. Um beijo para vocês, um abraço, que a paz de Deus esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Até amanhã com Jesus. Hoje temos o nosso André Couto, viu, gente? Nosso irmão André Couto vai estar conosco hoje na sua palestra, certo? Lá no nosso Nesca. A gente vai receber o nosso irmão André Couto. Se vocês quiserem, né? Vou ver se dá para passar, vou mostrar a vocês André Couto. Tá aqui, ó. André, nossa irmã Cosminha, né? Nosso evangelho vai ser hoje, certo? 19h15. Não vim destruir a lei, o tema do nosso irmão, né? A nova era, tá certo? André Couto, né? Vai estar conosco hoje à noite, tá certo? E vocês quiserem, se der, eu vou ver se dá para passar, transmitir ao vivo, né? O nosso irmão André, a gente transmitiu o nosso irmão Rodrigo, né? O domingo retrasado, e que Deus possa nos abençoar, nos iluminar, tá bom? Um beijo de luz para vocês, um abraço, que Deus abençoe. Se ame, se valorize, se respeite. Eu me amo e amo vocês com Jesus e coragem.